E eu falava há pouco da Argentina, é ela que tem influenciado principalmente esse mercado internacional de grãos da soja e também do milho. Isso porque o país ocupa o terceiro lugar no comércio mundial destes dois grãos. Tem uma grande produção de soja, acima de 50 milhões de toneladas, não exporta muito em grãos, mas sim em os derivados, como óleo de soja e farelo de soja. A gente traz na tela agora a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à produção de soja no mundo no ciclo novo, 17-18. A Argentina aparece em terceiro lugar depois dos Estados Unidos e o Brasil está aí o tamanho dela nessa proporção mundial do comércio de soja. O mundo tem a estimativa de produzir 348 milhões e 800 mil toneladas de soja no ciclo 17-18. Os Estados Unidos lideram esta lista com 120 milhões e 400 mil toneladas estimadas no último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. O Brasil tem a projeção de colher 108 milhões de toneladas e a Argentina aparece em terceiro lugar com 57 milhões. Ela que exporta um volume menor, mas como eu comentava há pouco, tem grande influência no mercado internacional dos derivados da soja. Por isso, ela influencia tanto a commodity e os preços lá em Chicago, que acabam determinando o sobe e desce das cotações em todo o mundo também. No caso do milho, a Argentina também ocupa o terceiro lugar no cenário comercial do cereal. Veja que ela tem a terceira maior participação na exportação de milho no mundo. O mundo deve comercializar ao longo do ciclo 17-18 151 milhões e 600 mil toneladas do cereal. Esse é o volume de milho que deve girar entre países exportadores e importadores até o fim do ciclo 17-18. Os Estados Unidos respondem pela maior parte deste comércio, com 48 milhões e 900 mil toneladas. O Brasil deve exportar, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 34 milhões. E a Argentina aparece logo depois com 29 milhões de toneladas. Por isso, é tamanha a importância da Argentina, assim, para o comércio internacional de todos estes grãos. Falando nela, vamos saber então como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, para saber como que o mercado tende a operar. Quem traz os destaques para a Argentina é a Juliana Rezende, dentro do quadro Agroclima. Olá, boa tarde a todos. O plantio das lavouras de soja e de milho na Argentina segue avançando. A falta de chuvas acabou favorecendo esse ritmo mais avançado nas atividades no campo, só que, por outro lado, acaba prejudicando o desenvolvimento das lavouras, especialmente esse desenvolvimento inicial. A disponibilidade hídrica do solo também diminuiu ao longo das últimas semanas por conta da escassez de chuvas. E nos próximos 5 dias não vai ser muito diferente. O predomínio de tempo mais seco ainda vai ocorrer na maior parte das áreas produtoras. Tem previsão de chuva, mas muito fraca e isolada, pancadas que não devem passar de acumulados de 5 milímetros em 5 dias. E durante a segunda semana, pouca coisa vai mudar ainda. Predomínio de tempo mais seco na maior parte do país, pancadas fracas, isoladas de maneira bastante pontual, pelo menos até o dia 15 de dezembro. Então agora, ao longo desta primeira quinzena do mês de dezembro, as condições climáticas ainda não devem favorecer o desenvolvimento tanto das lavouras de soja como também de milho. A falta de chuvas ainda mantém a umidade do solo mais baixa. A condição climática mais favorável para as lavouras deve voltar a ocorrer principalmente agora no início da segunda quinzena do mês de dezembro. As instabilidades começam a ocorrer novamente na Argentina, se espalhando também, ocorrendo de forma mais abrangentes. E com isso, a umidade do solo deve voltar a elevar de forma gradual, favorecendo o crescimento das lavouras.